Você que tem um kitzinho, uma RX 580 e um kitzinho de 16 GB de memória aí. Kitzinho de 16 GB de memória você ainda vai ser normalzinho, mas se você tem aí um Xeonzinho, aqueles mais antiguinhos, só com 6 núcleos, seco! Ou se você tem um processador, um Ryzen de repente mais antigo aí de 6 núcleos, ou mais novo que seja, infelizmente vocês entraram pra classe da ralé do hardware. Vocês são tudo, olha, a mais baixa categoria, que agora vocês são pra baixo do mínimo. Como assim? Não entendi. Pois é, pra baixo do mínimo. Se você tiver 8 GB de memória, então, você, nossa, nem entra na discussão. Tá totalmente perdido. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver, tem pessoas que estão te promovendo agora a Elite. Não sou eu que tô dizendo, né? Calma lá. Tá dizendo que são os números da Steam. Segundo a Steam, aliás, quem tem 6 core 12 threads é só do povão, assim, sabe? Você não é nem classe média mais, você é dos trabalhadores, proletariados. Pra você ser Elite agora, você tem que ter pelo menos 32 GB de memória. Senão você não é Elite. Isso é uma coisa boa, sabia? Eu vou explicar por que é uma coisa boa. Se você tem uma RX 580, sabe por que você é da classe fudido do hardware agora? É uma coisa boa também. Acredite, pra você também. Não vai mudar nada do que o seu hardware faz. Mas é uma coisa boa. Será? Porque, segundo a pesquisa de hardware da Steam atualizada, agora nós temos 16 GB de VRAM como a maioria. Olha só que maravilha. Saímos da linha da pobreza da VRAM. Então, 16 GB é o novo normal agora para placas de vídeo. Quem diria? E 16 GB de RAM de memória é o normal. Só que 6 cores 12 threads não é mais. Ah, não. Aí ele extrapolou. Lembra que eu falava pra vocês, galera? 6 cores 12 threads tá de boa, tal, pra rodar. Não, agora é 8 cores 16 threads. O que significa que se você tem um Xeon 8 cores 16 threads, você foi promovido a Elite. Você só precisa ter o conjunto completo, né? Xeon pelo menos 8 cores 16 threads, pelo menos 16 GB de RAM e placa de vídeo de 16 GB. Aí já ferrou. Então você diria que você é o quê? É um semi-rico? Não, é um semi-classe média, né? Porque não é rico daí. E aí o cara, então, que tem, por exemplo, uma 5070 Ti, ele ainda é meio pobrão, né? Meio pobrão. Pra você ser Elite mesmo, você tem que ter uma RTX 4090 pra cima. 24 GB de VRAM ou mais. Por quê? Porque 16 GB já é o normal agora. Curioso, né? Mas é bom. É uma coisa positiva, na verdade, galera. O sarrafo tá subindo, mas é uma coisa boa. É? Isso é uma resposta do mercado para os fabricantes. A pesquisa de hardware da Steam de julho de 2026 da Valve mostra duas tendências de crescimento. Sistemas com 8 núcleos físicos de CPU agora representam 27,85% dos participantes, ligeiramente à frente dos sistemas com 6 núcleos, que estão com 27,52%. A categoria de 16 GB de VRAM também atingiu 25,9%, ultrapassando a de 8 GB, que ficou com 25,32%. Os processadores de 8 núcleos ganharam 0,38% ponto percentual em julho, enquanto as configurações de 6 núcleos perderam 0,12 ponto. A mudança na memória VRAM foi maior, com 16 GB ganhando 1,4 ponto e 8 GB perdendo 0,32. Esses resultados são de visualização combinada padrão do Steam, que inclui Windows, macOS e Linux. Somente no Windows os processadores de 6 núcleos ainda lideram com 28,43, enquanto 8 GB permanece a capacidade de VRAM mais comum com 33,2. O Steam também lista sistemas com 1, 3, 5 e outras contagens incomuns de núcleos físicos. Essas entradas geralmente representam máquinas virtuais, sistemas com núcleos desativados ou erros de detecção. No entanto, lembre-se de que contagens incomuns de núcleos também podem vir de processadores reais. O Intel Core 3-304, baseado na arquitetura Wildcat Lake, possui 5 núcleos, combinando um núcleo P com 4 núcleos E de baixo consumo. Outras mudanças de julho incluem o Windows 11 atingindo 75%. O que aconteceu com o Linux? Entre os participantes do sistema operacional, a RTX 3060 continua sendo a GPU mais comum do Windows, com 3,88%, mas a RTX 5070 está logo atrás, com 3,72%, após um aumento de 0,73 ponto percentual. A 4060 para notebooks e a 4060 para desktops ficam entre elas, com 3,64% e 3,63% respectivamente. A 5060 Ti também ultrapassou a 4060 Ti, atingindo 2,4% em comparação aos 2,36% da sua antecessora. A 5060 para desktops subiu para 3,3% após ganhar 0,22 pontos percentuais. Mais abaixo na lista, a 5080 alcançou 1,63, ficando à frente da 1060 com 1,52. Galera, tem um site muito bom para jogos que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no
caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até pra consoles tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora, mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas, o que é ótimo porque o gamer quase não dorme mesmo. E também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba. O link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que realmente agora a gente é tudo uns fudidos do hardware, o que é bom. O sarrafo subiu, mas ao mesmo tempo significa que a maioria das pessoas tá conseguindo ter boas configurações de hardware, o que é excelente, né, galera? Ter mais do que 6 cores 12 threads, ou pelo menos ter 6 cores 12 threads, maravilhoso. Mas vocês estão ricos, né? Porque, pelo amor de Deus, como é que a 5070 tá entre as top placa mais vendida ali, ou mais usada na Steam? Como? Eu não sei. Os modelos de 16 GB também só tem modelo caro de GPU. Vocês estão nadando em dinheiro, né? Memória RAM, 16 GB ali, aumentou a quantidade de memória RAM. Então vocês são tudo milionário, velho. Tá todo mundo reclamando a todo. O que vocês estão reclamando de preço de hardware? Eu não tô entendendo. Isso aqui é a base instalada de usuários, tá? Ai, mas tem gente que só fez um upgrade. Não importa. Não importa. Eu diria que boa parte desse aumento... Vamos dar uma olhada mais a fundo aqui no inquérito, porque é bem legal. Eu gosto sempre de acompanhar. Por quê? A gente vê aqui a proporção de NVIDIA e AMD. A NVIDIA está com 72,7% do mercado. Nossa, aqui tava feio, hein? Jesus, que tem 84,10%. A NVIDIA está com 72,7% de participação de mercado de GPUs, de usuários com GPUs NVIDIA ativa. A AMD está com 18,7%. E outros deve ser a Intel. Nossa, a Intel tá com 8,2%. Parabéns, Intel. A Intel tá com só 10% a menos de participação de mercado do que a AMD. Em relação a processadores, a gente tem aqui 54,46%. É uma das maiores proporções que a AMD já teve de processadores aqui na Steam. Ó, se você pegar o histórico, já foi quase 70-30, 60-40 e agora 54,47%. Tá muito próximo da AMD ultrapassar a Intel na quantidade de usuários com processadores. E eu acho que muito disso pode ser resultado da crise. Como eu disse, os processadores Xeon, vocês sabem, tem uma contagem de núcleos muito alta. E vendeu aos montes. Tem muita gente com o Xeon. E os processadores entram para contagem também. Isso contribui, inclusive, com a quantidade de processadores Intel que tem lá. A galera fica assim, ai, por que vende? Como é que pode? A Intel ainda tem uma... Quem é que compra Intel? Galera, Xeon é Intel, né? Não sei se vocês estão ligados, mas quando entra lá no relatório de hardware da Steam, ele lê como Intel. É um processador Intel. Então, a base instalada de usuários ali não é só processador novo, ou processador top, ou processador Xeon, é Xeon mais antigo, é Xeon novo, é Xeon com não sei quantos núcleos. Isso puxa a média de quantidade de núcleos para cima. Não quer dizer necessariamente que você teve mais performance, mas muda a quantidade de núcleos da média. Outra coisa que eu acreditaria esse aumento aqui são os processadores de gerações anteriores. Então tem muita gente comprando, por exemplo, o 5700X, 8 cores 16 threads, o Ryzen 7 5700, que tem 8 cores 16 threads, o 5800X 3D, que seja, tem 8 cores 16 threads. Isso demonstra que as pessoas estão com uma quantidade maior de cores e threads, mas não necessariamente que os processadores estão mais poderosos. Esse é o ponto. O IPC de um processador hoje 6 cores 12 threads é melhor do que um processador 8 cores 16 threads mais antigo. Sobe a régua, mas não quer dizer também que está cada vez mais elitizado. A questão das memórias das GPUs de 16 GB, sim, esse é um ponto interessante. É claro que isso, como foi dito ali, ele é combinado com todas as GPUs que tem de todos os sistemas. E aqui, ó, a VRAM 16 GB é a quantidade mais utilizada, colada com 8 e 16. As outras variações são mais incomuns. Felizmente, ainda tem menos pessoas usando memória de 4 GB, 3 GB. Isso deve mudar graças ao excelente lançamento da AMD, que vai trazer agora as placas de 4 GB e vai contribuir para esse vergonhoso número. E aqui, ó, isso aqui sim é ser rico de verdade. É você ter 24 ou 32 GB de VRAM. Isso aqui é elite, cara. Elite. E vocês estão ficando rico, né? Porque 5% tem ali uns 24 GB de VRAM. Então, quando eu digo que agora quem tem 6 cores 12 threads, quem tem o Xeon mais antigo com 6 cores 12 threads, quem tem os processadores AMD, Intel com 6 cores 12 threads, agora vocês são parte do proletariado, é por isso, porque a régua subiu pra caramba, né? E a parte das GPUs aqui também tá legal, porque, ó, é legal e triste ao mesmo tempo, né? A 3060 continua sendo a placa de vídeo mais utilizada da Steam. Pelo amor de Deus, até porque ela reviveu agora, né? Não sei se vocês estão ligados, mas a 3060 voltou pro mercado, ela reviveu. O que me impressiona, de novo, vocês estão reclamando, parece de barriga
barriga cheia. Ó, a 5070 aqui, ela é a quarta GPU mais utilizada da Steam. Vocês estão ricos, hein? Depois, é verdade, vem aqui a 3050. Mas a 5070, pela quantidade de usuários, é bastante coisa, né? A gente consegue ver também aqui, por exemplo, 5060 continua ganhando mercado e vai subindo e vai subindo. Acho que ela foi a que mais vendeu aqui. O que talvez em algum momento deve equilibrar para que os 8 GB de VRAM volte a ser o dominante, tá? Obviamente não foi um grande apocalipse das GPUs de 16 GB, mas eu acho interessante porque isso aqui dá uma resposta para as fabricantes e diz que o público está sim disposto a pagar um pouco mais e ter as GPUs de 16 GB. Eu preferia não, mas as pessoas estão fazendo isso, porque elas continuam comprando as GPUs de 16 GB. Falei pra vocês já, né, que por exemplo, o 5060 Ti subiu pra caramba o preço, é de 16 GB. A própria 9060 XT da AMD subiu de preço. E falando em subir de preço e placas da AMD, olhando aqui para as GPUs, uma coisa que eu achei muito legal é que a 9070 XT começa a aparecer aqui, ó. Ela apareceu no relatório, ela não aparecia até maio, e agora ela aparece aqui, ó. A 9060 XT é a mesma coisa. Não aparecia, ela aparece por aqui junto com a 6600. Então a AMD ainda tá bem lá embaixo na tabela, mas, por exemplo, a placa de vídeo de nova geração ou a placa de vídeo identificável da AMD mais recente que tem é a 9070 XT. E a 9070 XT é provavelmente um dos melhores custo-benefício que você pode ter agora, junto com a 9060, né? Mesmo que seja de 8 GB, infelizmente. E a galera às vezes acaba não comprando por preconceito. É um preconceito bobo. Você tá vendo que a maioria das pessoas aqui, ou boa parte do público, tá comprando essas placas e tá indo bem. Agora eu queria entender da onde que vocês estão tirando todo esse dinheiro pra comprar. Pra que agora 6 cores, 12 threads é tipo, é o normal. Eu tô feliz que seja normal, tá? Mas por onde vocês estão tirando dinheiro pra comprar 50, 70 doidado assim, cara? Memória RAM 16 GB é o padrão. Excelente. 16 GB você já tá rico, irmão. Você já tá rico, porque do jeito que tá aqui, olha, vou falar pra vocês. Mas foi interessante, né? Ver o aumento aí, algumas placas finalmente aparecendo aqui, a 9070 XT, 9060 XT também. Eu não sei se eles... O problema é que eles não separam por quantidade de VRAM, né? Então 9060 XT estar aqui, talvez não seja um número tão impressionante assim, né? A RX 580 aqui, ó como vai. E vai aumentando, ó, 2048 SP. Isso aqui é tudo as Chinese Democracy. E continua aumentando, e continua aumentando. Eu espero que os desenvolvedores não se apeguem muito a esse número aqui dos 16 GB, porque apesar dos pesares, não é a realidade da maioria. Se a gente pegar as primeiras GPUs aqui, a 3060 tem 12 GB de VRAM, essa tem 8, essa tem 8, essa tem 12 GB, essa tem 8 ou 4, essa tem 8, essa aqui tem, acho que é 8 ou 4, 1650, não lembro. 5060 Ti tem 8 ou 16, 8 ou 16, 8, 8, 8. Então a maioria das pessoas, pelo menos as placas mais bem colocadas ainda são 8 GB de VRAM. O que influencia bastante provavelmente é por conta da 3060, a 5070 estar aqui, então sobe a média da quantidade que tem. E vocês estão na Elite ou não estão na Elite, né? Vocês estão na faixa dali de baixo? Vocês são proletariado ali pra baixo dos 8 cores 16 threads? Vocês estão mais na parte ali do cidadão comum que tem 8 cores 16 threads? Ou vocês estão os trilhardários agora que tem aí 24 ou 32 GB de VRAM? Porque 16 GB de VRAM você tá no povão, mano. Nada demais agora. Mas é bom, deixa aí nos comentários. Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu tô muito feliz que finalmente 6 cores 12 threads está atingindo boa parte dos usuários, porque precisa e precisa muito, cara. Isso aí é uma democratização da tecnologia e claro que o Xeon tem um papel importante nisso. Independente do poder de produzir PC que ele tem ou não, a quantidade de cores e threads acaba puxando um pouco mais, o que mostra para os fabricantes de hardware que eles precisam trazer esse tipo de configuração se eles quiserem vender para a maioria do público. Se você pegar ali, pelo menos 50% do mercado, até mais, quer processador de 8 cores 16 threads, quer placa de vídeo de 16 GB, ainda que ele tenha que fazer algumas gambiarras para conseguir isso. Tá melhorando. O sarrafo subiu um pouco, vamos tentar torcer para ele ficar lá em cima, né?